Olá pessoal, então essa é a nossa segunda parte da aula de pulso potencial delta de Dirac, né? Nós nessa aula aqui vamos dar continuidade justamente ao que a gente viu na nossa aula anterior, que foi o estado ligado, né? Mas perceba que a gente encontrou um estado ligado quando a gente considerou, né, que a energia, né, era negativa. Então o que a gente fez foi considerar que o delta, né, ele era aqui dessa forma, tá bom? Uma função do tipo menos alfa delta de x. Se a gente considerar a energia menor do que zero, né, a gente produz aqui um estado estacionário, que é uma função de onda exponencial, e a gente mostrou que essa função aqui ela era, né, raiz de k, tá certo? É elevada a menos k módulo de x, tá bom? Onde esse k era m alfa sobre h cortado, né? E aí a energia que a gente tinha encontrado na aula passada, né, era simplesmente menos alfa m alfa sobre 2 h cortado ao quadrado, certo? Bom, e daí? E daí que quando a gente considera, né, isso aqui, a energia negativa, a gente encontra o nosso estado de estado ligado. Né? Por que a gente dá o nome de estado ligado? Porque, de certa forma, a partícula está presa aqui nesse pulso. Né? E ela só pode ter essa única energia. Então, qualquer partícula que fique presa num pulso de potencial do tipo delta, ela só pode ter essa energia. Né? Agora imagine se a energia for positiva. Né? O que acontece? Bom, se a energia for positiva, a gente tem novamente aqui nosso pulso de potencial, menos alfa vezes a delta de Dirac. Né? Só que agora, o fato da energia ser positiva, né, ou seja, ela é maior do que zero, faz com que qualquer valor aqui de energia seja maior, né, do que o potencial de referência, né, do que o nível de potencial. Isso muda absurdamente a nossa equação de Schrödinger. Por quê? Porque no lugar da gente ter agora soluções que são as exponenciais reais, a gente vai ter as soluções do tipo onda plana. Ou seja, significa que nessas condições aqui a partícula tem liberdade para se propagar. Ou seja, pelo menos para x diferente de zero, ela está totalmente livre. Então aqui é uma partícula livre, nessa região é uma partícula livre, só que nessa região aqui ela sofre a influência do potencial. Né? Como é que fica a equação de Schrödinger? Então vamos lá. Menos h cortado sobre 2m, a derivada segunda, a gente vai repetir isso aqui, né? Mais o potencial psi é psi. Só que agora, de fato, a nossa energia ela é positiva. Tá bom? Então, para x diferente de zero, né, o potencial ele é zero. E quais são as soluções? Né? A gente tem a derivada segunda dx. Esse cara aqui sendo zero vai ficar um negativo do lado, passa para cá positivo. Então, 2me h cortado ao quadrado, psi igual a zero. O nosso k ao quadrado novamente é 2me sobre h cortado. Só que agora a gente tem, né, solução tradicional de partícula livre. Né? Quem são as possíveis soluções? Ora, a gente pode ter solução geral nessa situação, é uma combinação linear de E elevado a i kx mais b elevado a i kx. Né? Então, tanto do lado negativo de x como do lado positivo de x, a gente pode ter as duas soluções. Né? Então, você pode ter uma onda que se propaga nessa direção, uma onda que se propaga nessa direção do lado negativo, outra onda que se propaga nessa direção do lado positivo e outra onda que se propaga nessa direção do lado positivo. Para cada uma dessas ondas aqui, a gente vai usar um coeficiente para simbolizar a ideia de propagação. Né?
Ou seja, você tem, em geral, um potencial, né? Digamos que aqui você tem o seu potencial, onde ele atua o potencial, digamos que é um centro atrator ou um centro repulsor. Aí você tem a onda incidente, né? Você tem a onda, né, que se reflete, né, a onda reflectante, né, ou então reflexiva, né, tá bom? E a onda transmitida, tá bom? Então, quando uma partícula incide sobre um potencial ou sobre alguma outra coisa, né, ela está livre e ela incide sobre o campo, né? Ela pode sofrer reflexão e pode ter uma parte transmitida. Parte das partículas podem, né? Se for uma partícula só, é lógico que ela vai escolher entre os dois, né? Mas se for um feixe de partículas, você vai ter parte do feixe sendo refletido, né? E a onda é transmitida. Aqui você pode usar refletido, né? No lugar de reflexivo, não importa, é nomenclatura, né? Nesse sentido aqui, a gente tem o nosso posto de potencial novamente. E aí eu vou considerar que a onda incidente ela é I elevada a kx, tá bom? A onda que é refletida é R elevada a menos I kx e a onda transmitida é elevada a I kx. De tal forma que eu vou considerar o seguinte, para x menor do que zero, né, você tem uma solução geral que é I elevada a I kx mais R é elevado a menos I kx. E para x positivo, a gente tem uma solução só, que é a transmitida. Aí diz, professor, por que é que você não considera a parte negativa aqui? Porque a gente vai tentar entender esse problema aí do ponto de vista de propagação. Como você tem uma partícula livre, né, ela pode estar vindo da esquerda ou da direita em relação ao potencial, né? Mas todas as contas são simétricas, né? Se você tem a incidência pelo lado esquerdo, não faz sentido você ter incidência pelo lado direito, né? O máximo que você pode ter é transmissão, tá bom? Não faz sentido ter incidência desse lado e ter incidência também desse outro lado, a não ser que você tenha duas partículas. Aí você tem que considerar, né? Aí você pode considerar que a incidência de uma segunda partícula, tá bom? Mas a solução geral para uma partícula, que a gente vai se resumir a uma partícula, envolve só a incidência, a reflexão e a transmissão, né? Com isso a gente tem uma solução do tipo E elevado a I kx de um lado, e R elevado a menos I kx do mesmo lado, né? Ou seja, que é a que foi refletida, e a onda transmitida, né? E aí perceba que como a gente tem aqui um conjunto de ondas planas, tá bom? A gente não vai conseguir normalizar essas ondas pelas mesmas razões que a gente tem, né, lá no problema de partícula livre, tá certo? Então, como a gente não consegue normalizar essas funções, a gente não vai poder falar muito, né, desse tipo de solução. A gente não tem muito o que dizer sobre as soluções, mas, né, alguma coisa acontece aqui na origem, né? E é justamente o que acontece na origem que faz com que a gente obtenha aqui, né, algumas condições específicas para estes coeficientes aqui de essas constantes, né, de incidências, constantes de reflexão e essa constância de transmissão, né? E algumas relações com relação ao K também e à energia, né? A gente vai poder ver como que esses coeficientes aí, I e R, T, eles variam com a energia, tá certo? O que a gente sabe sobre o potencial delta, né? Como eu já discuti com vocês na aula passada, a gente quer soluções que sejam contínuas, né? Ou seja, como a gente quer uma densidade de probabilidade que seja contínua, é necessário que o psi de x também seja contínuo, né? Com isso, a gente tem o seguinte, que o psi de x negativo, na origem, tem que ser igual
ao psi de x positivo na origem. Então, isso aqui é a nossa primeira condição de contorno. Para que tenha continuidade da densidade de probabilidade, é necessário que você tenha a continuidade da função de onda. Ou seja, não tem perda nem ganho de probabilidade ao passar por uma barreira de potencial, por um posto de potencial. Não faz sentido. Por outro lado, como a gente tem potenciais do tipo delta, potenciais desse tipo aqui, proporcionais às funções delta, faz com que a gente tenha uma descontinuidade na derivada, ou seja, a derivada primeira da função de onda, justamente na origem, ela é descontínua. Tá bom? Isso aqui é igual, a gente fez a conta, 2m alfa sobre h cortado ao quadrado. Foi essa conta que a gente fez. Tá certo? E isso aqui é igual a psi de x. Tudo bem? Então, a gente ganha essa descontinuidade da derivada. Entretanto, a função é contínua. Com essas duas condições, ou seja, com essa primeira condição, que está relacionada à continuidade da densidade de probabilidade, e com a segunda condição, que está relacionada ao processo de passar pelo potencial do tipo delta, a gente consegue algumas relações interessantes entre os coeficientes I, R, T e a própria energia do sistema. O que a gente pode tirar daí desse problema? Ou seja, a pergunta básica é o seguinte: quais são as energias possíveis para esse problema? E como que esses coeficientes aí, I, R e T, já que eles não podem ser normalizados, como é que a gente pode encontrar? O que significa a relação entre eles? Será que um é maior do que o outro? Será que eu vou ter mais ondas incidentes do que ondas refletindo e transmitindo? Será que eles são iguais? Será que a transmissão é maior do que a reflexão? Para que valores de energia você pode ter mais transmissão do que reflexão? Será que existe a possibilidade da transmissão ser zero? Será que existe a possibilidade da reflexão ser zero? Então são essas perguntas que a gente pode estimar nessas condições aí onde a energia é maior do que zero. Por quê? Porque não vai ter estado ligado. A equação de Schrödinger para a energia positiva não permite onda evanescente. Então as soluções são todas propagantes. Você tem soluções que se propagam. Isso faz com que você tenha uma liberdade maior acerca da energia. E essa energia pode eventualmente afetar os coeficientes. Certo? Os coeficientes I, R e T. Então vamos ver o que acontece quando a gente aplicar essas condições de contorno. A primeira condição de contorno exige que a função seja contínua em x igual a zero. Então, em x igual a zero, o fato de psi de x negativos de zero ser igual ao psi x positivo em zero faz com que I elevado a IK zero mais R elevado a menos IK zero seja igual a T elevado a IK zero. Ou seja, a primeira condição diz que I mais R é igual a T, o que não é nem um absurdo, Que aqui é como se você tivesse tentando entender ainda os coeficientes, de reflexão, os coeficientes de incidência, e de transmissão, e com certeza isso daqui vai conduzir ao fato de que a transmissão, com a reflexão tem que dar a incidência, mas perceba, que isso daqui ainda não é a densidade de probabilidade. Por quê? Porque isso aqui é só um coeficiente, É só o que a gente tem que colocar aqui para satisfazer a condição de contorno. Tá bom? Qual é a outra condição? Que em x igual a zero, a derivada x maior do que zero em x igual a zero menos x negativo em x igual a zero tem que ser igual a menos 2 alfa h cortado psi de zero. Ora,
Quem é a derivada dessa função? Então, a gente vai ter que derivar em relação a x, aquela solução i elevado a ikx mais r elevado a menos ikx, tá bom? E depois substituir x igual a zero, de um lado, menos a derivada da solução, aqui é positivo, né? Desculpa, aqui é a parte positiva. Então, a gente vai derivar primeiro aqui a parte positiva, né? Que é a derivada de t elevado a ikx, né? E depois a gente deriva a parte negativa, que é elevado a ikx mais r elevado a menos ikx. Essa diferença de descontinuidade da derivada tem que ser igual a menos 2 alfa h cortado ao quadrado. E aí a função é em zero. Olha, tanto faz você escolher i mais r ou t. Então eu vou colocar aqui um t para facilitar, né, as contas, né? Porque t é igual a i mais r. Então você pode colocar i mais r ou simplesmente t, né? Quem é a derivada aqui? A derivada é t, é uma constante, é ik, né? Elevado a ikx. Isso aqui substituído em x igual a zero. Menos. Aí vamos lá. I elevado a ik. I aí ik, né? Elevado a ikx com x igual a zero. Mais r menos ik elevado a menos ikx em x igual a zero. Tudo isso aqui tem que ser igual a menos 2 alfa cortado t. Tá bom? Continuando aqui a nossa continha, ó, quando substituir a gente vai ter o que? T i vezes k, né? Que vai dar 1, menos i vezes k, certo? Menos r i vezes k, tá bom? Igual a menos 2n alfa h cortado ao quadrado t. Tá certo? Então, vamos ajeitar aqui essa expressão, vai ficar assim, ik, né? Aí a gente tem t menos i mais r, tá certo? Isso igual a 2m alfa h cortado ao quadrado t, né? Ou seja, t menos i mais r é igual a menos 2 alfa i k h cortado ao quadrado t, né? A gente tem essa primeira condição aqui, essa segunda condição, né? E essa outra primeira condição. Só que perceba, do jeito que a gente tem aqui, né? T menos i mais r, certo? Faz com que a gente tenha um probleminha aqui, né? De solução exata, né? Por quê? Porque a gente tem três variáveis a determinar, que é o t, o i e o r, né? E a gente só tem duas equações. Certo? Duas equações. Então, não vai ser possível encontrar uma resposta para cada um desses coeficientes. Em compensação, a gente pode tentar encontrar os coeficientes aqui, as amplitudes, né? Chamar isso aqui de amplitude de reflexão. E eu vou chamar aqui o T de amplitude de transmissão. Como funções, né? Ou como razões em relação à incidência, né? Aqui, o nosso I é a amplitude de incidência. Então, eu posso encontrar esses dois coeficientes aqui, RT, como função de I. Ou seja, eu posso definir aqui um R sobre I,
que eu vou chamar de Rzinho, né? Que é o meu coeficiente de, né, reflexão. E como esse coeficiente de reflexão ele está relacionado ao quadrado da função de onda, se eu elevar ao quadrado esse rapaz aqui, eu encontro uma definição aqui de amplitude de probabilidade, né, que vai me dar o percentual, tá certo? Da onda, digamos assim, que foi refletida. Da mesma forma, a gente pode definir aqui um t sobre i ao quadrado, como sendo esse tzinho aqui, que é o nosso coeficiente de transmissão. Então, a estratégia para resolver esse problema aqui de estados de espalhamento é encontrar tanto R como o T como função de I. Então, para que isso daí seja feito, a gente vai colocar as duas. Você pode isolar aqui o T e o R, né? E simplesmente tirar um em relação ao outro. Tá? Para facilitar essa abordagem aí, né, eu vou tentar melhorar um pouquinho essa expressão aí, mas vamos de antemão, vamos tentar fazer aqui. Vamos fazer assim. Né? Então a gente tem que I mais R é igual a T. Né? Então daqui a gente já pode dizer que, por exemplo, o R, né, é T menos I. Né? E da equação de baixo a gente tem que T menos I mais R é igual a menos 2 alfa I K H cortado T. Né? Então, onde tem R eu coloco o T menos I. Então, vai ficar como aqui? T menos I mais R. Mas quem é R? T menos I. E desse outro lado a gente tem menos 2 alfa I K H cortado T. Né? Ou seja, aqui vai ficar 2T, né, menos 2I igual a menos 2 alfa I K H cortado T. Né? Você pode cancelar aqui esse 2 com esse 2, com esse outro 2. E aqui a gente tira o seguinte, que T mais, passa o T para o outro lado, T mais M alfa I K H cortado, né, mais T é igual a I. Né? Ou seja, T 1 mais M alfa I K H cortado é igual a I. Isso me diz que T sobre I, né, que é uma parte do nosso coeficiente de transmissão, é simplesmente 1 mais M alfa I K vai cortar. Então, a gente tem aqui já o nosso valor de T sobre I. Vamos deixar ele aqui. Certo? Quem é o R? Se o R é T menos I, então, como é que fica? R é T menos I. Né? Ou seja, R sobre I é igual a T sobre I menos 1. Concorda? Dividindo todo mundo por I. Ora, T sobre I eu já tenho, então R sobre I, que é a razão entre a reflexão e a incidência, a amplitude de reflexão e a amplitude de incidência é 1 mais M I K H cortado menos 1. Né? Ou seja, o nosso R sobre I é igual a esse rapaz aqui, menos 1. Então, é 1 menos 1 menos, né, M alfa I K
H cortado, certo? Dividido por 1 mais M I K H cortado ao quadrado. Né? Ou seja, o coeficiente de reflexão sobre o I é igual a menos M alfa sobre I K H cortado, que divide 1 mais M alfa I K H cortado. Então, a gente chega aqui à conclusão de que o nosso coeficiente de reflexão é dado por isso aqui. Certo? Lógico que do jeito que está aqui ainda não está fácil de verificar nada. A gente não consegue visualizar muita coisa. Né? Mas de antemão a gente consegue ver o seguinte, que eu posso dizer, né? Eu posso definir uma variável aqui que eu vou chamar de beta, né? Adimensional, que não tem unidade nenhuma, adimensional, né? Onde esse beta é simplesmente alfa, M alfa, K cortado. Não posso fazer isso daí? Por que eu estou fazendo isso daqui? Né? Porque aí meu coeficiente de reflexão e de transmissão eles ficam o seguinte. Ó. Então, se beta é igual a M alfa K H cortado ao quadrado, né? O meu T sobre I, né? Vai ser igual ao quê? 1 mais beta sobre I, né? Que é igual a 1 menos I beta. Né? Porque você sabe que 1 sobre I é igual a menos I. Tá bom? E o coeficiente de reflexão sobre o I vai ser igual ao quê? Vai ser menos beta sobre I, que é igual a I beta. Tá bom? E aqui 1 mais beta sobre I também. Então, é simplesmente I beta, 1 menos I beta. O que tem interessante aí? Por enquanto ainda fica difícil de visualizar o que significam essas duas coisas. Né? Como eu discuti com vocês, o interessante é a gente pegar o coeficiente de transmissão, que é justamente o t quadrado dividido pelo i quadrado. Né? Ou seja, é t estrela vezes t asterisco e asterisco com i. Né? Isso aqui vai ser o quê? Se a gente fizer essa brincadeirinha, vai ficar assim, ó, 1 mais i beta, né? Porque perceba que o beta é uma constante real. É adimensional, mas é real. Por quê? Porque ele é m alfa k h cortado ao quadrado. Né? E o k, que é a nossa energia, tá certo? K é a nossa energia. Então, quanto maior o K, né, maior a energia. Concorda? Então, aqui vai ficar o quê? 1 menos I beta, né? Que vai ser 1 em cima. E 1 mais I beta, 1 menos I beta, né? Vai ficar o quê? Mais ou menos vai ficar menos, com o quadrado vai ficar mais. Então, é 1 mais beta ao quadrado. Então, o nosso coeficiente de transmissão, finalmente, é 1 mais beta ao quadrado. Então, a gente guarda esse rapaz aqui. Tudo bem? E o coeficiente de reflexão? O coeficiente de reflexão, vai ser o Rzinho, né? É a amplitude de reflexão ao quadrado, a amplitude de incidência ao quadrado, que é igual a R complexo com R, I complexo com esse I, né? Vai ficar como? Aqui, ó. I beta, então vai ficar menos I beta, 1 mais I beta, esse rapaz aqui, né? Que multiplica
I beta, 1 menos I beta. Ora, I com I dá negativo, aqui vai ficar positivo, então fica beta ao quadrado. Embaixo, 1 mais beta ao quadrado. Olha que interessante, a amplitude de reflexão, muito simétrica em relação à transmissão, é 1 mais beta ao quadrado. Se você comparar as duas coisas, ó, o que a gente conclui? Que o coeficiente de reflexão mais o coeficiente de transmissão é 1. Ou seja, o coeficiente de transmissão e o coeficiente de reflexão, eles simbolizam, né, a probabilidade. Como é igual a 1, está normalizado, né? O coeficiente de reflexão vai ser a probabilidade de haver, ou de ocorrer, né, reflexão da onda ser refletida, e o T vai ser a mesma probabilidade de haver transmissão, ou de ocorrer transmissão. Certo? Então, perceba que beta ao quadrado 1 mais beta ao quadrado, né, faz com que, e a outra não tendo beta aqui, faz com que a ideia, né, você tenha o quê? Você tem aqui o seu posto de potencial do tipo delta, tem a energia do sistema que ela é positiva, certo? Aí, conforme as nossas contas, vai haver uma possibilidade dela ser refletida, R, e vai haver uma possibilidade, vou fazer isso aqui em cima, né, para não confundir. Vai haver uma possibilidade dela ser refletida, R, e vai haver uma possibilidade dela ser transmitida, ao passar por essa barreira de potencial. Isso é o que é mais interessante na mecânica quântica, né? Porque na mecânica clássica não faz sentido ocorrer essa reflexão aqui. Não faz sentido ocorrer essa reflexão. Classicamente falando, não deveria existir reflexão. Se a energia, né, é maior do que qualquer valor do potencial, por que tem reflexão? E o interessante é que na mecânica quântica, mesmo assim, existe a reflexão, né? A transmissão não é 100%. A transmissão, como a gente viu aqui, né, ela é 1 mais beta ao quadrado. E aí, se você for analisar direitinho, ó, o que acontece? Ó? Quanto maior a energia, maior o valor de K, menor o valor de beta, né? Isso faz com que essa expressão seja o seguinte, ó, então, se você aumentar a energia, né, você aumenta o valor do K, né, segundo aquela expressão, porque K é raiz de 2 ME H cortado, né, e o nosso beta é, do jeito que a gente definiu aqui, ó, M alfa K H cortado ao quadrado. É isso? Então, do jeito que está definido aí, né? Quanto maior o K, menor o valor de beta, né? E aí a transmissão se aproxima de quanto? 1. Né? Nessa mesma situação, quanto maior o valor de E da energia, maior o valor de K, menor o valor de beta, que é inversamente proporcional, e aí a reflexão se aproxima de quanto? 0. Né? Porque o beta vai diminuindo, a reflexão é beta ao quadrado 1 mais beta, então, à medida que o beta diminui, né, a tendência é que esse R, né, também diminua. Né? Porque por mais que o beta zera, se o beta zerar, numa situação limite, né, esse denominador não zera, ele se torna 1. Se o beta zerar aqui, ficar tão pequeno que ele zera, né, a transmissão fica 100%. O que é coerente, ou seja, se essa energia
crescer absurdamente, se você levar aí a partícula com energia muito maior do que zero, extrapolar o valor de energia da partícula, a reflexão é zero, ou seja, praticamente não vai ter reflexão. Faz sentido? Faz. Né? O que não faz sentido, do ponto de vista clássico, né, é existir a probabilidade de ser refletido. Isso já é uma característica puramente quântica. Por que ao passar por uma depressão, digamos assim, de potencial, um poço de potencial, né, obrigatoriamente tem reflexão? Né? Parece que a partícula, ao momento em que ela interage, né, com esse poço de potencial, mesmo ela tendo uma energia absolutamente grande, né, mesmo assim, parte da sua probabilidade, da sua densidade de probabilidade, né, exige, né, que seja diferente de zero. Então a gente obtém aqui um coeficiente de reflexão, né, finito. Tá certo? Em compensação, a transmissão ela só é 100% mesmo, você só vai ter certeza que a partícula será transmitida, né, se a energia for infinita. Porque qualquer outro valor de energia vai haver uma probabilidade menor do que zero, né, de ter, né, uma probabilidade menor que 1, desculpa assim, de ter transmissão. Né? Não é 100%. Né? Mas o que é mais interessante ainda, né, não há nem essas conclusões não. O que é mais interessante é o fato de que, como beta é m alfa sobre k cortado ao quadrado, né, se o alfa fosse negativo, né, o beta seria negativo. E mesmo assim os coeficientes de reflexão e de transmissão eles são invariantes com relação ao beta ser negativo. Então T e R são invariantes com relação ao sinal de alfa. Isso significa o que na prática? Né? Porque a gente tem beta ao quadrado, tanto de um lado como do outro, tanto no coeficiente de reflexão como de transmissão. Né? O que significa o alfa ser negativo? Ora, se o alfa é negativo, né, se a gente tem agora o posto de potencial com o alfa negativo, né, então a gente tem então módulo de alfa, né, digamos assim, delta, né, porque vai ficar menos com menos, a gente tem um valor positivo para o potencial. Né? A gente tem esse potencial desse tipo aqui. Ó. Deixa de ser um poço, né, passa a ser o que a gente conhece como barreira de potencial do tipo delta. Barreira de potencial delta. E aí olha que interessante, ó. A probabilidade de ter transmissão e reflexão nas condições de barreira, né, mesmo com a energia sendo positiva, uma energia aqui positiva, mesmo essa barreira sendo infinita, né, a gente está considerando que a barreira é infinita, isso aqui vai para infinito. Olha que interessante, ó, mesmo a barreira indo para infinito, o coeficiente de transmissão é diferente de zero. Para qualquer valor de coeficiente de transmissão é diferente de zero. Isso é o que é o estranho. Né? Por quê? Porque os cálculos mostram que, do ponto de vista de mecânica quântica, não importa se o que está diante da partícula quântica, né, é um poço ou é uma barreira. Ou o sinal está para baixo, né, do poço, ou o sinal ser positivo. Independente de ser poço ou de barreira,
as probabilidades de ocorrer transmissão e reflexão, elas são totalmente independentes de ser pulso ou barreira. Nessa mesma situação, se você trocar em todas as equações, se você fizer alfa igual a menos alfa, o beta inverte para menos beta, tá certo? Mas o R continua sendo R. E o T continua sendo T, que é igual a beta ao quadrado, 1 mais beta ao quadrado, e a outra é 1 mais beta ao quadrado. E o que é interessante é justamente isso, ó, que independente do tamanho da barreira, como a barreira vai para o infinito, para qualquer que seja a energia positiva, né, ou seja, beta maior do que zero, bom? Beta maior do que zero, vai ter transmissão. A transmissão é sempre diferente de zero. A transmissão só pode ser zero. Quando é que a transmissão vai ser zero? Né? Quando é que a transmissão é zero? Quando que esse termo aqui é zero? Esse termo é zero quando o beta é infinito. Quando é que o beta é infinito? O beta só é infinito se, né? Ou seja, para ocorrer reflexão 100%, reflexão 100%, né? O que é preciso? É preciso que o T seja igual a zero, obviamente, né? O que me diz que o beta tem que tender para infinito. Não é não? Aqui, ó, o beta tem que ser infinito. Beta infinito, o K tem que ir para zero. Significa dizer que a energia tem que ir para zero. Então só tem reflexão 100% se você tiver com energia zero. Ou seja, se não tiver partícula. Tá? Porque para qualquer que seja o valor de energia, tudo bem? Vai sempre ter transmissão. Então a partícula sempre atravessa a barreira, independente da energia. Esse é um resultado extraordinário da mecânica quântica, né, que mostra que mesmo que você tenha uma barreira de potencial do tipo delta, ou seja, uma barreira de tamanho infinito, de energia infinita, né, para qualquer valor de energia, a partícula ela atravessa a barreira. Né. E o problema aí não é nem o tamanho da barreira, o problema é que a largura é zero da barreira. Como a largura é zero, ela vai sempre atravessar. Mas na frente a gente vai ver que essa probabilidade de ter transmissão, né, ela é diretamente proporcional, né, ao inverso aqui da largura. Quanto maior a largura aqui, né, menor vai ser a probabilidade dela transitar. Né? E quanto maior a barreira, também menor a probabilidade dela transitar. Mas que sempre vai ter a transmissão. Porque a barreira aqui é infinita. Tá bom? Esse é um resultado interessante da mecânica quântica, né, que mostra que o posto de potencial delta, mesmo quando ele é barreira, mesmo quando ele se transforma em uma barreira, né, as equações mostram que vai haver um coeficiente de reflexão que não é 100%. Tá bom? Que não é 100%. Tá? Então, mesmo a energia sendo positiva e a barreira sendo infinita, o R não é 100%. Certo? Esse é um resultado importante aí, do posto potencial delta, e que é importante que você precisa saber nessa aula. Né? A gente vai continuar estudando isso daí, vai estudar depois o posto finito, depois vai estudar a barreira de potencial. E a gente vai ver que tem muita física e muita informação importante que a gente precisa saber. Mas de antemão, o posto potencial delta ele é um modelo muito simples, né? Para você entender que se a energia for menor do que o nível e a gente estiver na condição de poço, né, a gente tem um estado ligado, um só. Né? E se for a energia positiva, ou seja, estado de espalhamento, a gente sempre vai ter transmissão, né, e sempre vai ter a reflexão, independente de ser poço ou de ser barreira. O que surpreende, né, é existir reflexão no caso do poço, porque classicamente falando não deveria existir, né? Porque uma partícula com energia maior do que qualquer nível do potencial ela vai ser refletida, não faz sentido, classicamente falando.
Mas quanticamente falando, esse termo de reflexão é sempre diferente de zero. Né? E por que tem a transmissão no caso da barreira? Se a altura do poço é infinita? Né? Esse é um resultado que a mecânica quântica mostra que existe. Né? E foge totalmente à noção clássica que a gente tem das coisas. Então, por mais que a barreira de potencial seja infinita, né, vai existir a propagação da onda aí, para o outro lado, e vai haver propagação da onda no sentido contrário também, reflexão. Então, sempre nessa situação, a reflexão e a transmissão são diferentes de zero para qualquer valor de energia. Né? Agora, para energia infinita, né, coisa que fisicamente falando não existe, ou seja, quanto maior a energia, aí você diminui a reflexão, no caso, né, do poço. Né? E quanto menor a energia, ou seja, a energia bem próxima de zero, você diminui a possibilidade de transmissão. Mas nunca você consegue anular exatamente esses efeitos, esses fenômenos. Certo? Então, essa aqui foi a nossa aula de poço potencial dela. Na próxima aula a gente continua falando aí de uma versão um pouco mais realista, né, do poço potencial, que é o poço potencial finito. Tá bom? Então, é isso aí.